Amados irmãos, queridos amigos, amadas irmãs e amigas em Jesus Cristo, tudo bem com vocês? Que hoje o meu grande Deus, o teu grande Deus, nosso Pai, assista você em todas as tuas necessidades. Que o nosso Papai do céu abra as janelas dos céus para derramar sobre você e sua casa bênçãos sem medidas. Meu amado, minha amada, eu quero agradecer a todos vocês por me acompanhar no canal Meu Andar com Deus, por se inscrever no canal, por compartilhar os vídeos e deixar aquele like. Muito obrigado a todos vocês. Que Deus contemple você com as suas ricas bênçãos e que você continue assistindo os vídeos até o final e que nunca esqueça de deixar o joinha, compartilhar, principalmente compartilhar com os teus amigos, tá bem? Deus é contigo. Vamos orar? Maravilhoso Deus, meu querido Pai, Criador dos céus e da terra. Tu és Deus. E como Deus, Tu sabes todas as coisas. E o Senhor sabe o que é melhor para cada um de nós. Muitas vezes, meu Deus, olhamos para nós mesmos, olhamos para as circunstâncias à nossa volta e entramos em desespero. Nos tornamos estressados, ansiosos, inquietos, preocupados demais até com o dia de amanhã, quando a Tua palavra diz que basta a cada dia o seu próprio mal. Portanto, meu Deus, hoje queremos nos colocar em Teus braços de amor, para neste momento abrir o coração e receber do Senhor as instruções, a repreensão, a orientação para a nossa vida pessoal, para o nosso crescimento espiritual. Precisamos de um milagre em nossa vida, precisamos do toque especial do Espírito Santo em nós, precisamos, meu Deus, que hoje a Tua mão poderosa permaneça estendida sobre nós e toque a gente com a Tua misericórdia, com o Teu perdão, com a Tua salvação, com o auxílio que nós tanto precisamos para nossas lutas diárias. Nada somos sem Ti, meu Deus, e sem Ti nada podemos fazer. Portanto, aceite a gente na Tua presença, cure a gente e abençoe a gente, e agora, pelo Espírito Santo, fale conosco. Nós o adoramos, agradecidos, te pedindo tudo isto em nome de Jesus Cristo, nosso Salvador. Amém. Amém. Meu querido, minha querida, abra sua Bíblia no livro de Romanos, capítulo 12. Romanos, capítulo 12. Nós vamos fazer um passeio hoje pelo Velho e pelo Novo Testamento. E a gente vai estudar um pouquinho a importância da vida cristã no século 21. Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2 está escrito, diz assim: Rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresentem o corpo de vocês como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto, que é o culto racional de vocês. Verso 2: E não vos conformeis com este mundo, ou com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que você experimente qual é
a perfeita, agradável e boa vontade de Deus. Esse texto em si, ele já é suficiente para a gente falar aqui algumas coisinhas em relação à conduta cristã. E a primeira coisa que eu quero deixar claro para todos nós é que o cristão ou não cristão, todos nós vivemos uma vida de adoração. A questão na Bíblia, inclusive, Apocalipse, capítulo 12, capítulo 13 e capítulo 14, existe um conflito, e esse conflito é pautado na palavra adoração. Quando Jesus Cristo esteve aqui na terra, Jesus Cristo enfrentou a tentação de Satanás, não foi isso? Leia comigo, Mateus capítulo 4. Satanás experimentou a Jesus Cristo. Ele queria levar Jesus Cristo ao pecado, a transgredir a lei de Deus, a desobedecer a Deus. Ele quis levar Jesus Cristo à transgressão e à desobediência. E aí todo ser humano estaria perdido para sempre. Mateus capítulo 4 diz assim: a seguir Jesus Cristo foi levado pelo Espírito Santo ao deserto para ser tentado pelo diabo. Mateus usa essa expressão, para ser tentado. Jesus Cristo foi para o deserto e aí, depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se dele, disse: se você é filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pão. Satanás, ele não vai direto no objetivo dele. Ele foi fazendo uns rodeios, e aí no versículo 8 ele vai mostrar para Jesus Cristo todos os reinos da terra e diz assim: olha, tudo isso eu darei a você se você prostrar-se e me adorar. Então o grande conflito entre Deus e Satanás está pautado na palavra adoração. Isaías capítulo 14, versículo 12 a 14, diz que Satanás no céu, ele queria estar acima de Deus, acima das estrelas de Deus, e ele queria estabelecer um trono como se fosse o próprio Deus para receber a adoração dos anjos. Apocalipse capítulo 7, versículo 1, versículo 7 a 9, diz que houve guerra no céu, porque Satanás pelejou contra Jesus Cristo, e a questão era a adoração. Então Apocalipse capítulo 12, capítulo 13, capítulo 14, tem aí uma palavra-chave do entendimento dos 3 capítulos. A palavra-chave é: a quem nós vamos adorar. Lógico que a gente precisa entender o que é adorar. Certo? Muita gente acha que a adoração é só prestar culto. Adorar tem que ver com respeitar, tem que ver com venerar e tem que ver com prestar culto. A palavra adoração, na verdade, é um estilo de vida. Muita gente diz assim: eu adoro essa comida, eu adoro essa pessoa, eu adoro isso, eu adoro aquilo. O que ela está dizendo? Ela tem respeito, ela tem reverência, ela tem carinho para com aquele objeto. Isso é uma adoração. Adoração, ela não vai, muitas vezes ela nem se prostra diante disso, mas ela presta adoração. Ela compra a roupa igual àquele ídolo, ela compra os adereços, tudo que aquele ídolo vende, eles compram. Então isso é uma adoração, é uma veneração. E se alguém for falar mal de uma pessoa que você admira, você vai aos tapas. Por quê? Porque você, além de venerar, você respeita a pessoa como alguém superior a você, mais importante do que você.
a quem você não só admira, mas você tenta imitar. Já perceberam que existe hoje muitas pessoas que ele tenta imitar seus ídolos? Então tem pessoas, por exemplo, que não comem sem beber Coca-Cola. Então ele vai dizer, eu adoro Coca-Cola. Então a Coca-Cola passa a ser um ídolo para essa pessoa. Tem muita gente que diz, eu não como sem carne. Sem carne eu nem sento na mesa. Então a carne é algo tão sagrado para ele que não existe uma refeição sem a carne. Então, a adoração é uma palavra bem ampla que está muito além de só prestar culto. Eu não adoro isso, eu não adoro aquilo. Você não adora como? Você não presta culto a isso. Mas você adora em outros sentidos. No sentido do respeito, da veneração, né? Da valorização, da supervalorização. E aí Paulo vai dizer, meus irmãos, apresentem o corpo de vocês como um sacrifício vivo. Isso é adoração. É cuidar do que entra no meu corpo pelas 5 avenidas, né? As 5 entradas: audição, visão, olfato, paladar e visão. Eu tenho que ter cuidado. Porque minha vida é uma vida de adoração. E o diabo disse para Jesus Cristo, eu te darei toda a glória dos reinos do mundo todo, se você se prostrar e me adorar. Ou seja, Satanás exigiu de Jesus Cristo submissão, reverência e adoração e culto. Aí Jesus Cristo responde, observe, olha. Arreda Satanás, verso 10. Retira-te, Satanás, porque está escrito, ao Senhor teu Deus adorarás e só a ele darás culto. Veja que a adoração aqui, ela aparece separada do culto. Porque cultuar não é o mesmo que adorar. Aliás, tem muita gente hoje cultuando a Deus, mas sem adorar a Deus. Porque a adoração tem que ver com a obediência. A adoração tem que ver com submissão. A adoração tem que ver com reverência. A gente tem que reverenciar a Deus. Observe, Eclesiastes capítulo 5, olha o que Salomão que teve inclusive um período apostatado, né, separado de Deus, ele se casou com 1000 mulheres, né? Então isso trouxe sérios problemas morais, éticos e espirituais para Salomão. Mas ele depois se converte e escreve o livro de Eclesiastes. E aí o livro de Eclesiastes, capítulo 5, ele tem uma mensagem poderosa para a gente, porque ele vai dizer o seguinte, Eclesiastes 5, verso 1, guarde o teu pé quando você entrar na casa de Deus. Observe, chegar-se para ouvir é melhor do que oferecer sacrifício de tolo. Opa! Veja que a palavra adoração aqui, ela é bem mais ampla. Obediência, submissão, reverência. Então tem muita gente hoje cultuando a Deus. Inclusive dizendo, eu sou crente, eu sou crente, eu sou crente. Mas a sua vida reflete a sua fé? A sua vida diz que você está indo para o céu? O seu comportamento, os seus relacionamentos demonstra que você é um filho, é uma filha de Deus? Aí Paulo vai dizer, Romanos capítulo 12, versículo 1. Amados, pela misericórdia de Deus, apresente o corpo de vocês como um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o teu culto racional. Observe que a expressão aqui, o culto racional é culto com razão, né? Não com sentimentos, não com emoções,
Não com choro, não com lágrimas, não com gritarias, mas um culto de razão. Eu sei o que estou fazendo e por que estou fazendo. Então, nós precisamos viver uma vida de adoração, através da obediência, da reverência, do respeito às coisas de Deus, através da dedicação. Eu vou me submeter à vontade de Deus. Paulo diz que é para eu apresentar o meu corpo como sacrifício vivo, santo. E a palavra santo aqui, ela não aparece já como separado, não. A palavra santo aqui aparece como alguém dedicado exclusivamente a. Apresente o corpo de vocês em sacrifício santo a Deus. Em sacrifício santo. Ou seja, eu vou dedicar exclusivamente o meu corpo para dedicação, consagração, reverência, respeito, submissão à vontade de Deus. Aqui no livro de Cantares, capítulo 5, então, Salomão é muito claro. Cuidado quando você for à casa de Deus. Uma coisa é você ir à igreja, cultuar a Deus. Outra coisa é você ir à igreja adorar a Deus. Infelizmente, hoje nós temos muitos frequentadores de igrejas, mas temos poucos adoradores. E como é que eu tenho certeza disso, Renivaldo? Abra sua Bíblia, João, capítulo 4. João, capítulo 4, Jesus Cristo explicou que Deus está procurando adoradores. Significa que nem todo mundo está adorando. Posso estar indo à igreja todos os cultos sem prestar nenhuma adoração a Deus. Cultuar é uma coisa, adorar é outra. Preste atenção. Não eu estou inventando, não. João 4, verso 21. Está escrito: disse Jesus Cristo: mulher, você pode crer que a hora vem quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Verso 22. Vocês adoram o que vocês não conhecem. Nós adoramos o que nós conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas a hora vem, e essa hora já chegou, que importa que os seus adoradores, os adoradores de Deus, o adorem em espírito e em verdade. Esse texto aqui é paralelo com Romanos 12. Romanos 12 diz que é para você adorar com razão, não com sentimento. Aqui diz que é para você adorar em espírito e em verdade. Em espírito é que a nossa adoração, o nosso culto a Deus, nossa adoração a Deus precisa ser espiritual. A minha vida precisa ser espiritual. Eu preciso viver uma vida no espírito. Porque senão, se eu sou carnal, eu não posso agradar a Deus. E nem estou sujeito à lei de Deus. Porque os que vivem na carne caminham para a morte. Os que caminham no Espírito Santo caminham para a vida eterna. Então eu tenho que viver uma vida de adoração no Espírito Santo. Então não basta ir à igreja. Eu preciso adorar a Deus na igreja. Mas é só na igreja? Não. Por isso que eu digo, às vezes a gente tem um pensamento equivocado em relação à vida cristã. A gente pensa que vida cristã é ir à igreja, é frequentar todos os cultos, quando na verdade vida cristã é andar com Deus. Enoque não tinha uma igreja para ele ir todo sábado. Abraão não tinha uma igreja para ele ir todo sábado. Mas Abraão e Enoque, Matusalém, todos eles tinham um altar. E eles levavam suas vidas ao altar. Abel tinha um altar. Você tem um altar? O teu coração é um altar? Se Deus é adorado no meu dia a dia,
se eu vivo uma vida de adoração a Deus no meu dia a dia, quando chega na igreja, essa adoração é completada ou complementada. Porque na igreja eu vou compartilhar as experiências que eu tenho no meu dia a dia com Deus, no meu andar com Deus. No meu andar com Deus, eu vou demonstrar na igreja o resultado desse andar com Deus. Diz o livro Patriarcas e Profetas que Enoque gastava tempo, ele passava horas, dias na montanha, consagrando sua vida a Deus. E quando ele descia da montanha, ele refletia para o povo a glória de Deus. Quando ele andava entre as pessoas viam no rosto de Enoque o brilho da glória de Deus. E ele refletiu tanto a glória de Deus, andou tão perto de Deus, que um dia Deus disse para ele: filho, você está tão diferente deste mundo, que não é possível mais você ficar entre eles. É hora de você ir para casa. E Enoque foi levado para o céu sem experimentar a morte. Percebe, meu irmão? Percebe, minha irmã? É isso que Deus deseja para mim e para você. Que a minha vida, as minhas ações, as minhas palavras, a minha vida completa, ela reflita a glória de Deus. João capítulo 4, versículo 23, Jesus Cristo disse: Deus está procurando adoradores. Está procurando adoradores que o adorem em espírito e em verdade. Então tem muita gente frequentando a igreja? Tem. Mas tem pouca gente adorando a Deus. Porque senão esse versículo não estaria na Bíblia. Deus está procurando adoradores. Eu tenho até uma mensagem no meu canal aí. Eu posso deixar o link para você, né? Verdadeiros adoradores. Deus está procurando adoradores. Infelizmente, muita gente, com a sua vida, com o seu exemplo, é uma vergonha ao Evangelho. É uma desonra a Deus. Então, Romanos capítulo 12, Paulo pede pela misericórdia de Deus que a gente pare de envergonhar o Evangelho. E a gente comece a oferecer sacrifícios reais, sacrifícios santos, sacrifícios que verdadeiramente agrade a Deus. E aí o culto vai ter valor. Aí o culto realmente vai ser para crescimento e edificação do corpo de Cristo. Para você e para mim. Tá bem? Romanos capítulo 12, versículo 2, então ele diz: não tomem a forma deste mundo. Como é que a gente toma a forma deste mundo? Lembre-se que a palavra do dia é adoração. É uma vida coerente, uma vida cristã coerente, que realmente reflita a glória de Deus. Inclusive Isaías capítulo 43, versículo 7, diz que você foi criado para glorificar a Deus. Você foi criado para refletir a glória de Deus. Então qualquer coisa que a gente faça, tudo que a gente fizer, deve glorificar, exaltar o nome de Deus. Isaías 43, versículo 7, diz assim, ó: todos os que são chamados pelo meu nome, eu os criei para a minha glória. Todos os que são chamados pelo meu nome. Se você diz que é um cristão, a sua vida tem que ser para a glória de Deus. Isso é verdadeira adoração. Essa é a verdadeira adoração. Agora, Romanos 12, versículo 2, diz: não vos conformeis com este mundo. O cristão tem que ser diferente. Tem que ser.
Se ele não é diferente, ele não é cristão. Se ele é igual, ele não é cristão. Paulo diz, não vos conformeis com este mundo. Ou seja, não tome a forma. Não viva de conformidade com as regras e os costumes deste mundo. É o que Paulo está dizendo. João, explicando a mesma coisa, ele vai dizer o seguinte, ó, 1 João, abre aí 1 João, capítulo 2, versículo 15 a 17, versículos 15 a 17, está escrito assim, ó, não ameis o mundo e nem as coisas que há no mundo. Por quê? O que ama o mundo, o amor de Deus não se desenvolve nele. O que é que há no mundo? A concupiscência da carne, a soberba da vida. Essas coisas não pertencem a Deus. É o que está escrito. 1 João, primeira epístola de João, capítulo 2, verso 15 a 17. Não ame as coisas deste mundo, não se dedique, não dê dedicação especial, essencial ou primária às coisas deste mundo. Porque o que há no mundo, a concupiscência da carne, a soberba da vida, não pertence a Deus. Então, se você ama o mundo, você não pertence a Deus. Tiago, capítulo 4, Tiago vai dizer a mesma coisa. Leia comigo, Tiago 4. Tiago, capítulo 4, diz assim, olha, a partir do verso 4, né? Diz assim, infiéis, vocês não compreendem que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Ou você é amigo deste mundo, das coisas deste mundo, né? Da vaidade, da moda, dos prazeres, do pecado, do luxo. Se você é amigo, se você adota as regras, os costumes do mundo, aí diz que você se torna inimigo de Deus. João diz que você que não agrada a Deus, não glorifica a Deus, se você amar as coisas deste mundo, se você se dedicar às coisas deste mundo, se você continuar obedecendo às regras e o costume do mundo, você não pertence a Deus. E aqui Tiago vai dizer, Tiago vai ser bem mais radical do que João, Tiago vai dizer que você se torna inimigo de Deus. Ou você é amigo de Deus e inimigo das coisas deste mundo, das orgias e prazeres deste mundo, ou você se torna inimigo de Deus e amigo do mundo. O texto aqui não está pedindo para você se separar das pessoas deste mundo, não. Deixar de amar as pessoas deste mundo, não. Porque nós temos um compromisso moral e ético e espiritual de evangelizar essas pessoas. Agora, como é que eu vou evangelizar uma pessoa que eu estou praticando a mesma coisa que ela? Como é que eu vou testemunhar para uma pessoa da salvação em Cristo se eu vivo uma vida de perdido? Posso até frequentar a igreja, mas se a minha vida não reflete a salvação em Cristo, a minha vida é inútil. Vamos terminar de ler o texto aí, ó. Ele diz assim, vocês são tão infiéis que não compreendem que a amizade do mundo é inimiga de Deus? Aquele, pois, que quiser ser amigo do mundo, constitui-se inimigos de Deus. Agora, o versículo 5 é maravilhoso. Porque o versículo 5 diz que o Espírito Santo tem ciúmes de mim. O Espírito Santo tem um zelo especial por mim. E ele quer que a minha vida reflita a glória de Deus. O Espírito Santo tem ciúme. O Espírito Santo quer que você viva uma vida coerente, de acordo com o Evangelho. O Evangelho é a salvação oferecida por Deus a mim e a você. E como é que eu posso levar uma vida coerente, Renivaldo? Coríntios, 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 31. Tem muita gente hoje frequentando igreja, mas não adorando a Deus.
E Jesus Cristo disse que Deus está procurando adoradores. Eu quero viver uma vida de adoração. Então Paulo diz que eu tenho que ter uma vida diferente deste mundo. Eu não posso me conformar com este mundo. As minhas palavras, as minhas ações, os meus negócios, os meus relacionamentos têm que refletir a glória de Deus. E como é que eu faço isso? João diz que eu preciso parar de amar as coisas deste mundo. Parar de amar a vaidade, o pecado. E muita gente vai se perder. Por quê? Porque acha que vida cristã é só parar de fazer coisas erradas. Não. Vida cristã é amar a Deus acima de todas as coisas. Quando eu amo a Deus sobre todas as coisas deste mundo, elas perdem a relevância, elas perdem o poder, elas perdem a importância na minha vida. Eu não vou mais ser escravo da moda, eu não vou ser mais escravo do luxo, da vaidade ou de qualquer pecado. Eu sou escravo de Jesus Cristo, eu sou filho de Deus, então agora a minha vida é para a glória de Deus. Eu vivo para a glória de Deus. E aí, Coríntios capítulo 10, verso 31, está escrito: portanto, quer comais, quer bebais, ou você faça outra coisa qualquer, e eu quero entrar justamente nesse detalhe aqui, outra coisa qualquer, façam tudo para a glória de Deus. Paulo coloca aqui três áreas, ou vamos colocar três áreas mesmo, três áreas da minha vida que eu preciso fazer tudo para a glória de Deus. Agora observe, ele fala comendo, né? Então se eu for comer, eu vou comer para glorificar a Deus. Então tem muita gente hoje, eu vou falar um pouquinho da saúde, né? É muito importante as leis de saúde na Bíblia, elas têm uma mensagem poderosa para a gente glorificar a Deus com a comida. Aquilo que eu como deve exaltar e glorificar o nome de Deus. E aqui, bebendo, e aqui entra uma questão muito melindrosa, porque muita gente hoje, muitos cristãos inclusive, né, que está com a Bíblia na mão, frequentando a igreja todo dia, diz que não faz mal um pouquinho de cerveja, não faz mal um pouquinho de vinho, não faz mal um pouquinho de bebida alcoólica, vinagre alcoolizado, faz parte do seu cardápio de alimentação diária, comida muito gordurosa. Então a gente vai estudar um pouquinho isso na mensagem de saúde, mas eu quero dizer uma coisa para você, meus irmãos. A Bíblia é muito clara. Deus não autorizou, nem autoriza, e jamais vai autorizar o cristão comer o que quiser, beber o que quiser. Na palavra de Deus nós temos o mandamento do próprio Deus sobre o que comer e o que não comer, o que beber e o que não beber. Olha o que Paulo diz. Eu vou ler só um texto de Paulo, né, do Novo Testamento. E Paulo vai dizer o seguinte, olha. 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 6, desculpa, né? 2 Coríntios capítulo 6. Versículos 16 a 18. Está escrito assim: que ligação pode haver entre o santuário de Deus e os ídolos? Nós somos santuário do Deus vivo. Como ele mesmo disse, habitarei e andarei entre eles. Eu serei o seu Deus e eles serão o meu povo. Verso 17. Retirem-se do meio deles, diz o Senhor, e não toquem em nada imundo. E eu receberei vocês, e serei para vocês o Pai, e vocês serão para mim filhos e filhas, diz o Senhor, Deus Todo-Poderoso. Deus diz aqui, não toque em nada imundo. É Novo Testamento, meu irmão. É Novo Testamento, minha irmã. Agora o cristão que chega no supermercado e compra grades de cerveja, vinho, ele está glorificando a Deus? Tenha misericórdia. Paulo vai dizer em Romanos 12:1, né? Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia de Deus, não faça isso. Viva para a glória de Deus.
Isso é um tema complexo, a gente vai estudar um pouquinho mais profundamente isso aí depois. Agora, Paulo vai dizer aqui que tudo que eu fizer tem que ser para a glória de Deus. Agora, essa questão aqui, ele falou, quer comais, quer bebais, ou façais outra coisa qualquer, fazei tudo para a glória de Deus. Essa outra coisa qualquer aqui, nós vamos ler dois textos no Novo Testamento, um texto no Novo Testamento e dois textos no Velho Testamento, para a gente entender essa coisa qualquer. Observe, vamos lá. Vamos para Gênesis. Gênesis capítulo 34. Porque Jacó está passando por um momento de crise na família. E essa crise vai desencadear uma guerra contra os siquemitas. Aí Simeão e Levi vai matar os filhos de Amor, porque o Amor lá, ele estuprou a Diná, a irmã mais nova deles. E aí o que aconteceu foi que houve um momento difícil na vida de Jacó. Mas Deus é maravilhoso e Deus, às vezes, eu não entendo a bondade de Deus, porque nesse momento Deus olha para Jacó e diz, Jacó, sai daí. Vai para Betel. Você vai encontrar isso, capítulo 33 e 34 de Gênesis. Você vai encontrar essa história e você pode ler depois para você fazer uma análise completa você mesmo. E aí Deus diz para ele, sobe a Siquém, sobe a Betel. Leia comigo, sobe a Betel. Capítulo 34 é a história de Diná e o estupro, a guerra. No capítulo 35, versículo 1, Deus disse para Jacó, suba para Betel. Jacó está desesperado, sem saber o que fazer, a situação é caótica, a bagunça está completa em sua casa, e aí Deus diz para ele, suba para Betel, versículo 1, e faça ali um altar ao Deus que te apareceu quando você fugia da presença de Esaú, teu irmão. Versículo 2, então disse Jacó à sua família e aos que com ele estavam, joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês e purifiquem-se e mudem as vossas vestes. Eita, meu irmão, Renivaldo, você vai tocar numa área complicadíssima. Meu irmão, você quer ir para o céu? Minha irmã, você quer ir para o céu? Então leia esse texto aqui com muito carinho. Se possível, faça jejum. Consagre um dia de oração e depois leia esse texto e veja Deus falando com você, dizendo, filho, eu quero levar você para Betel. Porque Betel é casa de Deus, é porta do céu. Deus quer levar você para o céu. Diga amém. Deus quer nos levar para o céu. Glória a Deus. Agora ele não vai levar de qualquer jeito não, meu irmão. Jacó, suba para Betel. E agora Jacó olha para a sua casa, para as suas esposas, né? Eram 4. Olha para os seus filhos e filhas. E ele diz para eles, joguem fora os deuses. Deus está dizendo para mim e para você, meu irmão. A outra coisa que Paulo está dizendo, ó, quer vocês façam qualquer outra coisa, joguem fora os deuses. A música pode ser um deus? Pode. Aliás, tem sido. Ela pode não, ela tem sido um deus na vida de muitos cristãos. Cristãos que na igreja adoram a Deus, cultuam a Deus, durante a semana ficam com os ouvidos encharcados pela música mundana, pelos entretenimentos mundanos, pelas orgias e prazeres mundanos. Então Jacó vai dizer para a sua casa, joguem fora os ídolos. E aqui, ídolo vai ter nome, tá? A história de Gênesis, o ídolo tem nome. O ídolo aqui não tem nada, pode ser que não seja o seu ídolo hoje, mas o ídolo aqui tem nome. Aí ele diz,
purificai-vos, né? Purificai-vos. Aqui a palavra purificar-se é a mesma coisa que consagrar-se a Deus, né? Lá em Êxodo 19, Moisés manda o povo tomar banho e se lavar, né, para se encontrar com Deus. Aqui é um símbolo do batismo, é um símbolo diário da consagração, da renovação dos seus votos batismais. Purifiquem-se. Purificar-se dos falsos ensinos, dos erros deste mundo, das idolatrias, dos costumes e tradições e filosofias deste mundo. Isso é purificar. É purificar a mente. Né? Paulo vai dizer em Romanos que é para a gente purificar a nossa mente, renovar a nossa mente com aquilo que agrada a Deus. E aí ele muda a roupa. Crente tem que ser diferente. O cristão tem que viver de forma diferente. A sua roupa é de crente? Ou a sua roupa é igual à do mundo? Hoje não existe mais saia, né? Hoje existe a micro saia e a mini saia. Né? E hoje, quantos cristãos hoje até vai para a igreja de mini saia? Mostrando as pernas. Levando os irmãos ao pecado. Cuidado. A tua roupa glorifica a Deus. Jacó consagra a sua casa. Ele quer ir para Betel. E há um convite de Deus para mim e para você, para a gente ir para Betel. Então não tem lugar para essa tua roupa, para essa tua comida, para esses teus hábitos, essas tuas palavras. Quer comais, quer bebais ou façais outra coisa qualquer. Renivaldo, você disse que os ídolos aí têm nome. Tem. Leia comigo. Verso 3. Levantemo-nos e subamos a Betel. Betel é casa de Deus, porta do céu. Farei ali um altar ao Deus que me respondeu no dia da minha angústia e me acompanhou por todo o caminho por onde andei. Verso 4. Olha os ídolos aí delas. Olha quais os ídolos. Ídolos tem nome aí. E elas entregaram a Jacó os deuses estrangeiros. Lembra que Rebeca não, né? Raquel roubou os ídolos do pai? Raquel, a amada de Jacó, roubou os ídolos do pai Labão. Elas entregaram ali não só esses nichos, né, essas pequenas estatuetas, mas também tirou das suas orelhas os brincos e tirou as pinturas do seu rosto. Tirou as pinturas e tirou as argolas e os brincos que lhe pendiam das orelhas, e Jacó os escondeu debaixo de uma árvore em Siquém. Aqui ídolo tem nome. Eram pequenas estatuetas, né? Pequenos ídolos de adoração, de culto, né? Que eles praticavam adoração a essas pequenas estatuetas. Mas aqui também tem as pinturas e os brincos. Aqui aparece como ídolos. Os deuses aparecem como deuses. Aí o cristianismo moderno diz que não tem nada demais usar pintura e usar brinco. Bom, Jacó consagrou a sua casa porque queria ir para Betel. Se você quer ir para Betel, você precisa consagrar a sua vida. E para você consagrar a sua vida, você tem que se purificar, você tem que mudar as vestes e você tem que jogar fora os ídolos. Mas em Êxodo capítulo 33, Deus estava zangado com o povo, né? Porque o povo fez um bezerro de ouro. E Deus disse: não vou mais andar no meio de vocês. E aí o povo ficou triste. O povo agora ficou choroso. E aí Moisés, no capítulo 33, pede para Deus riscar o nome dele da presença de Deus, do livro de Deus. E aí Moisés vai dizer ao povo, verso 12 em diante, diz assim: diga ao povo, tu me dizes, faze subir este povo, porém não me destes a saber quem há de ir comigo, e contudo disseste, conheço-te pelo teu nome,
porque também achaste graça aos meus olhos. E aí, a questão toda era essa. Deus vai ou não vai no meio do povo? E aí o povo, Moisés fala com o povo, e o povo vai deixar ali, em Horebe, todos os seus ídolos, todas as argolas, e dali em diante eles não mais usam estas coisas. Capítulo 33 diz que eles deixaram, a partir daquele momento, eles não usaram mais argolas, pinturas, para que Deus continuasse no meio deles. Percebe, meu irmão, minha irmã? Verso 5 e 6, vou ler para você não ter dúvida, né? O verso 4 diz assim, ouvindo o povo estas notícias, pôs-se a prantear, e muitos deles não vestiram mais as vestes comuns. Eles trocaram as vestes. Verso 5. Porquanto o Senhor tinha dito, dize aos filhos de Israel, és povo de dura cerviz, e se por um momento eu subir no meio de vocês, os consumirei. Tira, pois, do meio de vocês as pinturas e os adereços, para ver o que eu vou fazer com vocês. Quem foi que pediu? Deus. Eu quero andar no meio de vocês. Eu quero fazer maravilhas no meio de vocês. Eu quero exaltar vocês diante das nações. Agora jogue fora os ídolos e troquem as vestes. Diz o verso 6. Então os filhos de Israel tiraram de si os atavios desde o monte Horebe em diante. Eles não usaram mais pinturas e nem joias nas orelhas. Consagração a Deus exige mudança. E olha o que Paulo diz em Romanos capítulo 12, versículo 1 e 2. Irmãos, apresentem um sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o teu culto racional. Você precisa adorar a Deus com a tua vida. Uma vida coerente, pautada no Evangelho, na salvação em Jesus Cristo. E você não pode se conformar com este mundo. Você não pode viver igual aos mundanos. Você tem que ser diferente. No livro de Pedro, Pedro diz assim, observe, é o Novo Testamento agora. Esse é Velho Testamento, Renivaldo, né? Isso é do tempo de Moisés. Então leia 1 Pedro, capítulo 3, ele vai dizer para as irmãs, diz assim, vocês mulheres, vocês sejam submissas ao seu marido, para que, se ele ainda não obedece a Deus, se ele ainda não foi ganho para o Evangelho, ele seja salvo, ele seja ganho para o Evangelho pelo exemplo, pelo bom procedimento, pela fidelidade, pureza e santidade da esposa. Ao observar o vosso honesto comportamento, cheio de temor, e seja o adorno de vocês, não o que é exterior, como frisado de cabelo, adereços de ouro, aparato de vestuário, seja, porém, o homem interior, unido ao incorruptível de um traje, de um espírito manso e tranquilo, que é de grande valor diante de Deus. Olha as outras coisas que Paulo está falando aqui. Ó. Vestes, comida, né? Vestes, pureza e idolatria. Nós precisamos jogar fora os ídolos. Nós precisamos mudar de roupa. Nós precisamos parar de usar o que o mundo usa. Fazer o que o mundo faz. Pintura não tem lugar na vida do cristão que está se preparando para a Betel do céu. Enoque andou tão perto de Deus que ele refletiu a glória de Deus e foi levado para o céu sem experimentar a morte. Deus está convidando verdadeiros adoradores que nesses dias finais vivam a vida cristã coerente, pautada na crença do Evangelho, na esperança da salvação, no desejo de estar na Betel de Deus. Meu querido, minha querida, você quer estar na Betel de Deus? O tema é complexo, mas é bíblico.
É uma verdade absoluta da palavra de Deus. O cristão não pode ser mundano. Ele tem que ser espiritual. Ele tem que adorar a Deus em espírito e em verdade, com a sua vida, com a sua roupa, com a sua comida, com todos os seus relacionamentos. Jacó consagrou a sua casa, Moisés consagrou a Israel. Toda a reforma, todo reavivamento na Bíblia passa por uma reforma. Reforma no guarda-roupa, reforma no armário da cozinha, reforma no fogão, reforma no corpo. A Bíblia não mente. E Deus quer levar você para o céu. Quer você ir para Betel de Deus? A pergunta é, você quer viver uma vida cristã coerente, com modéstia, com bom senso, vivendo para a glória de Deus? Se este é o seu desejo, ore comigo. Maravilhoso Deus, meu bom Pai que habita nos céus, eis-me aqui, Senhor, diante de Ti. E diante de Ti, meu Deus, desejo viver para todo sempre. Portanto, meu Deus, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho da eternidade. Ajude-me, ó Deus, a continuar mirando a Betel do céu. Ajude-me, ó Deus, a cada dia a erguer o altar da consagração na minha vida, na minha casa, para que o Senhor seja em tudo exaltado e glorificado em tudo que eu fizer. Esse é o meu desejo para mim, Senhor, mas eu desejo que cada pessoa que está vendo essa mensagem também tenha a coragem de agora colocar diante do Senhor qualquer ídolo, para consagrar sua vida inteiramente a Deus, para viver para a glória do Senhor, para que juntos estejamos na Betel do céu. Nós oramos e te agradecemos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém.